Olá, boa noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas para preservar sua história, eu o chamarei de João Batista. Esse relato aconteceu em Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, durante o mês de julho de 1999, e até hoje, segundo João, ele evita passar perto da região onde tudo aconteceu, principalmente depois do pôr do sol. Ele contou que decidiu compartilhar sua história como forma de desabafo, pois sonha com aquilo com frequência até hoje e sente que ninguém acreditaria se ele contasse fora do anonimato. João tinha 22 anos na época e morava com o pai e a mãe em um pequeno sítio herdado dos avós, uma terra de solo duro e pedregoso, mas fértil o suficiente para cultivar milho e feijão. A casa era simples, feita de tijolo sem reboco e com telhas de barro antigas, mas sempre muito limpa, com cheiro de café fresco pela manhã e fumaça de lenha à tarde. O sítio ficava a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade, mas parecia muito mais longe por conta da estrada de barro esburacada e cheia de curvas entre mato cerrado e rochas. Do lado esquerdo da propriedade havia o que todos chamavam de Engenho Velho, um casarão de pedra abandonado, cercado por pés de jurema e baraúna, onde antigamente funcionava um antigo engenho de rapadura. Ninguém ia até lá. Diziam que, depois que o último dono morreu de forma estranha, a família vendeu a propriedade, mas nenhum comprador apareceu até hoje. Era um lugar esquecido pelo tempo, coberto por mato alto, onde cresciam urtigas e cactos, com telhas caídas e janelas arrebentadas. João disse que cresceu ouvindo histórias da avó sobre o engenho. Falavam de um homem pardo que aparecia nas noites de sexta, do cheiro forte de enxofre, de gritos no meio da mata e de pegadas grandes com 3 dedos espalhadas pela terra batida. Ele nunca acreditou. Até aquele julho. Era início do mês, uma sexta-feira de céu limpo, mas pesada de calor e silêncio. As cigarras tinham se calado cedo demais, e João, depois de ajudar o pai na lida com a cerca que vivia arrebentando, resolveu cortar caminho por trás do engenho velho, já que queria voltar logo para casa e tomar um banho de bacia. E foi ali que começou tudo. Enquanto andava entre os arbustos e se aproximava da lateral do engenho, ele ouviu um estalo seco, como de galho quebrado, vindo de dentro das ruínas. Parou por instinto. O sol já estava baixo, e as sombras cresciam rápido. O vento, que costumava ser quente e seco àquela hora, vinha agora frio e úmido, com um cheiro estranho, como terra molhada misturada com bicho molhado. João achou que fosse algum cachorro ou até um bode que tivesse se perdido por ali, mas ao dar 2 passos adiante, ouviu uma respiração forte, grossa, quase como um rosnado abafado, saindo do lado oposto do casarão. O coração acelerou. Ele não quis parecer medroso, mas parou ali mesmo, encolhido atrás de uma moita seca, com a mão suada segurando o facão da roça. O som se aproximava. Passos lentos, pesados, que afundavam na terra. Não eram de animal comum. O mato se movia sozinho, e ele viu, por entre os buracos das janelas, um par de olhos brilhantes, amarelados, que o encaravam com uma fúria silenciosa. João diz que não conseguiu mexer nenhum músculo. Os olhos estavam a cerca de 1,5 metros do chão, mas não era humano. A cabeça era larga, com orelhas pontudas e focinho alongado. Parecia um cão enorme de pé, mas mais largo. Mais denso. Um bicho que não pertencia a esse mundo. O bicho parou de andar. Farejou o ar. E foi aí que ele soltou o primeiro uivo. Não era como os uivos de cachorro ou lobo que João tinha escutado na TV. Era grave, longo e doía por dentro, como se vibrasse dentro do estômago. Um som ancestral, do tipo que você sente antes de entender o que está ouvindo. Na mesma hora, João correu. Correu sem olhar para trás, tropeçando em pedra, arranhando o braço no mato, ouvindo o matagal se abrir atrás dele. Chegando em casa, quase caiu no terreiro, gritando pela mãe. Quando o pai apareceu com a espingarda na mão, João mal conseguia explicar o que tinha visto. Só conseguiu dizer uma coisa, entre soluços e tremores. Tinha um bicho, no engenho, e ele tá me seguindo. Naquela noite, eu não preguei o olho. Minha mãe insistia que eu tinha se assustado com algum cachorro do mato, ou que tinha exagerado a história por causa do cansaço. Mas meu pai, que era um homem mais calado e vivido, olhou para mim com uma expressão diferente. Não disse nada, mas notei que ele dormiu com a espingarda carregada ao lado da cama, e trancou a porta da frente com o arame grosso que a gente só usava quando chovia forte ou quando tinha barulho estranho na mata. No outro dia, o clima já amanheceu pesado. Não tinha vento, não tinha som de passarinho, nem de galinha. Parecia que o mundo estava segurando a respiração. Eu decidi não contar para ninguém fora de casa. Mas meu pai me chamou no canto e perguntou: "Você viu mesmo, ou acha que viu?"
E eu respondi: eu vi. Juro por tudo. Aquilo não era bicho deste mundo. Meu pai não duvidou. Só olhou pro chão, fez um sinal da cruz com os dedos e murmurou algo que eu não entendi direito. Depois me disse para não passar mais perto do engenho. Que se precisasse dar a volta pelo açude, que fizesse isso, mesmo demorando mais. Na semana seguinte, começaram os barulhos. Primeiro, só de madrugada. Um rosnado vindo da mata, um arranhar nas paredes do galpão de ferramentas, depois sons de passos pesados, arrastados, como se alguém muito grande estivesse rondando a casa. A gente começou a encontrar pegadas estranhas no terreiro. Eram marcas fundas na terra, com 3 dedos longos e afundados, como de garras. Apareciam sempre de manhã. E sempre vinham da direção do engenho. Minha mãe rezava o terço toda noite e acendia vela para São Bento e São Lázaro. Eu já estava começando a pensar em pedir para ir morar com um primo meu em Arapiraca, de tanto medo que sentia ao cair da tarde. Só que foi no sábado seguinte que tudo piorou de verdade. Era dia de feira, e meus pais tinham ido para a cidade vender milho e comprar mantimentos. Eu fiquei em casa porque estava com dor de cabeça e queria descansar um pouco. O céu começou a fechar de repente por volta das 4:30 da tarde. Ficou escuro como se fosse noite, e uma brisa gelada soprou, coisa rara por ali naquela época. Eu estava na varanda, sentado na rede, quando ouvi um gemido. Baixo, quase humano. Me levantei na hora e peguei o facão que ficava encostado no batente. O som vinha de trás da casa, perto da cerca de arame. Cheguei devagar, o coração disparado, e vi algo agachado, de costas. Parecia um homem peludo, de pele escura, mas com uma coluna curvada demais, como se não tivesse sido feito para andar reto. Os braços eram longos, quase tocavam o chão, e o pescoço parecia inexistente. A cabeça saía direto dos ombros, coberta por pelos grossos e escuros. Eu fiquei paralisado, mas não fiz barulho. O bicho farejava o chão. E, quando levantou a cabeça, vi os olhos de novo, amarelos, com brilho molhado, como de animal, mas com raiva. Raiva de verdade. Ele me viu. Não corri. Não dava tempo. Só levantei o facão, mesmo sabendo que aquilo não ia servir para nada. O bicho avançou de 4, com um rosnado que fazia o ar vibrar. Mas, do nada, ele parou. Parou a meio caminho de mim e se encolheu, como se tivesse sentido algo. Olhou pro céu, rosnou de novo, dessa vez mais agudo, e saiu correndo, com uma rapidez que me arrepiou inteiro. Eu não sou homem de chorar fácil, mas sentei ali no chão e chorei. Me tremia todo. Naquela noite, meus pais chegaram e encontraram o portão arrebentado, a cerca quebrada e marcas de garras na porta da cozinha. Meu pai olhou tudo em silêncio, mandou minha mãe entrar e me puxou pro lado. Isso é coisa do capeta. Aquilo é lobisomem, João. E esse engenho aí, nunca devia ter sido deixado em pé. Ele contou que, quando era pequeno, o pai dele, meu avô, já dizia que o engenho tinha algo errado. Que a família dona de lá praticava coisa escondida nas noites de lua minguante. Que o último dono tinha morrido do nada, com o corpo todo dilacerado, mas ninguém falava muito do assunto, porque o povo tinha medo. Esse bicho volta em datas certas, ele disse, e eu acho que o tempo dele tá chegando. Se tu ver ele de novo, corre pra igreja. Ou se benze, mas não encara. Eu não consegui dormir mais naquela semana. E quando chegou o próximo domingo de lua cheia, foi quando o pior aconteceu. Naquela noite de domingo, o céu estava limpo, mas o ar tinha um peso estranho. A lua cheia surgiu grande, alaranjada, iluminando o pasto e revelando cada sombra como se quisesse mostrar o que se escondia nelas. Eu estava determinado a não dormir. Tínhamos trancado todas as portas, colocado tábuas nas janelas e acendido velas em todos os cantos da casa. Minha mãe benzeu cada quarto com água benta trazida da paróquia em Arapiraca. Meu pai carregava a espingarda. E eu mantinha o facão no colo, sentado na cadeira de balanço, com os olhos fixos na porta da frente. Passava das 11 quando o primeiro uivo ecoou. Veio de longe, da direção do engenho. Longo, arrastado, do tipo que arrepia até o osso. Em seguida, os cachorros do sítio vizinho começaram a latir sem parar. Depois ficaram mudos de repente. Como se tivessem sido calados à força. A gente sabia que ele vinha. Às 11h42, ouvimos os galhos quebrando perto do galpão. Meu pai apontou a arma e cochichou. Ele tá aqui. Fica atrás de mim. A madeira da porta estalou. Depois veio o cheiro, forte, azedo, uma mistura de sangue seco com bicho molhado. E os passos. Pesados, lentos,
como se ele estivesse saboreando o momento. Foi então que ouvimos a respiração. Não era de homem. Era como de uma coisa grande, fungando com raiva, colada à parede. O lobisomem não bateu. Ele atravessou a janela da sala, quebrando madeira e vidro de uma vez só. O barulho foi ensurdecedor. Minha mãe gritou. A vela apagou com o vento, e tudo ficou em penumbra. Meu pai atirou. A criatura foi atingida no ombro, mas não caiu. Soltou um urro mais humano que animal, como de alguém sofrendo por dentro. E então me encarou. A luz da lua iluminou seu rosto parcialmente. A pele parecia esticada sobre os ossos, e os olhos, agora vermelhos como brasa, brilhavam com fúria. Os dentes não eram como de lobo. Eram maiores, tortos, como de gente deformada. Eu avancei com o facão, mais por impulso do que coragem. Acertei a lateral da barriga dele, mas o bicho me empurrou com tanta força que bati na parede e desmaiei por alguns segundos. Quando abri os olhos, ele já não estava. Meu pai estava caído no chão, com um corte profundo no peito, mas respirava. Minha mãe rezava ajoelhada no canto. A casa estava destruída. E do lado de fora, pegadas de sangue iam em direção ao engenho. Na manhã seguinte, a notícia correu. Outros vizinhos ouviram o bicho. Alguns até disseram ter visto ele correndo pelos canaviais, de 4, mas com corpo de homem. Meu pai sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz grande no peito e o olhar diferente. Silencioso. Nunca mais falou do assunto. Eu ajudei a fechar a casa e fomos passar um tempo em Arapiraca. Mas eu nunca esqueci. 2 meses depois, eu voltei sozinho, num fim de semana, para ver como estava o lugar. Andei até o engenho. O mato tinha tomado tudo. Mas no chão de terra batida, bem em frente à antiga moenda, havia marcas ainda recentes. 3 garras fundas, paralelas, como se algo tivesse rastejado de volta para lá. E no ar, aquele mesmo cheiro. A maldição não acabou. Ela apenas espera a próxima lua cheia. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e evite caminhos onde a lua brilha mais forte do que devia.